Boa tarde, minhas queridas. Como vocês estão? Mais uma vez nós estamos aqui, porque assim o Senhor nos permitiu, para continuarmos nessa jornada de renovação das nossas mentes. Como foi falado na semana passada, hoje nós começaremos, não é bem começar, começaremos novos tópicos, sim, mas será um prosseguimento daquilo que nós já vimos naquele livro maravilhoso, Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer, como temos aprendido sobre a nossa mente, sobre como nós podemos, né, como está no poder das nossas mãos, não é, Léo? Nós podemos, a decisão é nossa, não é? Exatamente. Então já quero agradecer mais uma vez a nossa irmã Léo, uma serva, né, Léo? Que está sempre disponível, né? Cumprimente nossas queridas. Boa tarde, minhas queridas. Sejam muito bem-vindas mais uma vez para podermos estar aqui, compartilhar e aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. E nós sabemos que isso tem acrescentado muito nas nossas vidas. E esperamos nós aqui deste lado que também seja bênção para vocês. É um prazer estar aqui. Compartilhar a palavra de Deus é sempre uma bênção. É um privilégio, né? É um privilégio, amém. É um privilégio. Uma vez eu aprendi que nós temos que estar sempre disponíveis para o Criador de todo o universo, que é o nosso Deus. É um privilégio, nós que somos tão pequeninas, não? Temos o privilégio de podermos compartilhar da sua palavra, podemos participar do seu plano. Que coisa maravilhosa. Que privilégio, não é? Privilégio. Tudo é uma questão de decisão. Tudo é uma questão de decisão. Pois é. E mais uma vez hoje nós vamos falar poderosamente o quanto o poder de decisão nas nossas vidas, né? Isso. Quanto é importante e quanto nós somos dependentes. Exato. Das nossas boas escolhas. É verdade. E somos nós que decidimos, ninguém vai decidir por nós. Isso. Então, até a semana passada nós vemos o livro Campo da Batalha da Mente. Nós vimos que a verdadeira guerra se trava aqui dentro. Isso. Uma vez que a palavra de Deus nos garante que Jesus já venceu tudo e todos. Exatamente. Não é? E que já nos tornou mais que vencedoras. Exatamente. Mas nós temos uma mente e temos aprendido o poder que essa mente tem. Exatamente. Através dos pensamentos. Isso. Como ela pode influenciar as nossas vidas. Positivo ou negativamente. Isso, para o bem ou para o mal. Ou para o mal. Exatamente. Não é? E aquele livro nos ensinou como funciona isso. Nos ensinou a vigiar a nossa mente para ver se, mesmo sendo verdadeiramente livres em Cristo Jesus, nós não continuamos a ter ainda mentalidades de deserto. Isso. Não é isso? Exatamente. Então ela foi ensinando a nós os mecanismos da mente para nós passarmos a identificar aquilo que não vem de Deus, que não provém de Deus para nós. E como continuação daquilo, vamos usar aquilo como o ensino teórico. Exato. Né? Ela ensinou a teoria. Agora nós vamos pôr a prática. Isso. Então ela escreve, em continuação daquele livro, Os Pensamentos Poderosos. Então esse livro de Pensamentos Poderosos, ela irá, através de um estudo maravilhoso que nós já estamos fazendo, nos ensinar a praticar e fazer com que a nossa mente haja a nosso favor. Sim. Não é isso? É isso mesmo. Se nós temos uma mente tão poderosa, e eu creio que sim. Sim. Eu creio porque a palavra de Deus diz isso para mim. Isso. Então, eu creio que nós, tendo os pensamentos certos, vamos viver uma vida abundante. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Muito bem. Então, nós vamos começar hoje. E antes de começar, porque o título, né, logo do começo é Porque tudo começa e está na sua mente. Exatamente. Então, tudo começa. Eu estava aqui conversando com a Léo e, embora nós não consigamos impedir que pensamentos
pensamentos ruins, pensamentos contrários, pensamentos negativos venham à nossa mente, não é? Nós temos o poder de impedir que eles se alojem. Exatamente. Não é isso, Léo? Sim, porque assim, os nossos pensamentos muitas vezes também eles são influenciados pelo meio onde nós vivemos. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, Isso. como fomos criados. Tudo isso influencia a nossa maneira de pensar. Exato. E então, quando nós fazemos a conversão, que dizemos o sim para Jesus, aí nós começamos uma nova caminhada. Isso. Aí nós começamos, através da mente de Cristo que está em nós, Amém. traçar um caminho, né? Isso. E só através da palavra de Deus é que nós podemos romper todos esses pensamentos negativos, tudo aquilo que foi de negativo que a nossa mente adquiriu, né? Durante o tempo em que estivemos afastados dos caminhos do Senhor. É verdade. Porque éramos mortos, não é? Espiritualmente éramos mortos, né? Então os nossos pensamentos eram pensamentos mortos. Isso. Mas desde o momento em que nós viemos para Cristo, nós não podemos mais aceitar que esses pensamentos de morte que não geram a vida façam parte da nossa vida. Isso mesmo. E ela, logo no começo do livro, ela colocou um texto anônimo, ou seja, nós não sabemos quem foi Isso. que escreveu, mas desde a primeira vez que eu peguei nesse livro, eu falei, olha, isso aqui é um resumo. E eu vou então passar para as nossas Amém. queridas, né? Porque eu tenho aprendido que aquilo que é bom para nós, aquilo que tem sido vida para as nossas vidas, nós temos o dever, por amor, de partilhar com todos aqueles que nos rodeiam e com todos e todas que estão Amém. nos vendo através das plataformas, Amém. né? Dessa tecnologia que o Senhor colocou nas mãos da sua igreja. Exatamente. Usar toda essa tecnologia A que nosso tantas favor. vezes é usado tanto para o lado ruim, para o negativo, usar a tecnologia para a vida. É um poder de escolha. É o poder de escolha. Poder de decisão. Não tá é? nas nossas mãos. Tudo. Tudo. Na TV, eu tenho um controle remoto, Exato. eu vou assistir aquilo que vai me edificar. Exatamente. A decisão é minha. Não é? Isso. A internet tem vida E tem morte. e tem morte. E a decisão está lá no meu dedinho, no teclado. Exatamente. Não é? Isso. Então veja o poder que Deus entregou ao ser humano. É muito. É É poder livre mesmo, é poderoso. É poderoso. Poderoso. É poderoso. Então o texto diz assim: o que quer que você guarde na sua mente, tenderá a acontecer na sua vida. Se você continuar a acreditar no que sempre acreditou, continuará a agir como sempre agiu. Se você continuar a agir como sempre agiu, continuará a alcançar o que sempre alcançou. Se você quer ter resultados diferentes em sua vida, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, tudo que você tem a fazer é mudar a sua maneira de pensar. Olha que tremendo. Não é? Olha que tremendo. Porque muitas vezes nós queremos mudança no nosso trabalho. Mas no lugar de nós falarmos aquilo que é positivo, não, nós só falamos aquilo que é negativo. Eu quero uma promoção. Isso. Eu quero uma promoção, eu quero chegar lá em cima, mas eu continuo falando que eu não gosto do trabalho que eu faço, que eu não gosto das pessoas que trabalham comigo, Exatamente. que aquela empresa é muito chata, é muito ruim. Alguém vai dar promoção para uma pessoa que tem pensamentos assim? Jamais. Jamais. Por quê? Porque é uma pessoa que só consegue ver o lado negativo das coisas. Isso. Né? Não consegue ver, não consegue... Lá está, aquilo que nós falamos. Não tenha uma mente grata. Porque quando nós temos uma mente grata, nós somos agradecidas independentemente das situações. E perante uma situação, por mais chata que seja a empresa, por mais chato que seja o chefe, se eu decidir, né, tirar, olhar
para o lado bom, ser agradecido, obrigada, Senhor, porque eu tenho um emprego. Pois. Eu tenho um patrão que paga o meu salário. Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor. As pessoas que estão à minha volta são as melhores. Exatamente. Ver o lado bom de cada um, porque nós não somos perfeitos. Todos nós temos defeitos. Exatamente. Então nós não podemos estar a nos focar naquilo que de negativo há nas pessoas. Sim. Há sempre um lado positivo. Sempre. Em tudo. E independentemente das situações, lá está. Nós temos que escolher o que há de melhor. Amém. Não focar no negativo, né? Então, lá em Provérbios 23:7, logo no começo do primeiro livro do nosso estudo sobre... Porque é uma viagem. Nós estamos fazendo uma viagem de autoconhecimento em relação à nossa mente. Exatamente. É assim que eu vejo. Exatamente. Porque tudo que nós estamos aprendendo e passando para vocês, em primeiro lugar, tem que surtir efeito na minha vida. Exatamente. Na minha maneira de ser. Isso. Né? Então tudo isso primeiro é para mim. Primeiro é para ela. Primeiro é para cada um que está ouvindo. Isso. Porque aí todos com a transformação da nossa mente, dos nossos pensamentos e com certeza das nossas atitudes, as pessoas que estão ao nosso redor serão beneficiadas. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Porque é como aquelas pecinhas de dominó. Eu lembro quando eu era criança, eu brincava, eu pegava as pecinhas daquele jogo dominó, nós punhamos tudo em pé, uma atrás da outra, fazendo caracóis. Isso. Aí você dava um toque na primeira, pum, aí pum, até a última. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então eu vejo que quando nós focamos na transformação da nossa mente, dos nossos pensamentos, passamos a vigiar os pensamentos para que não saia da nossa boca o que não deve. Isso. O que vai acontecer? Vai haver mudança nas minhas ações, vai haver mudança no ambiente em que eu me encontro. Com certeza. E todas as pessoas que estiverem ao meu redor serão atingidas com esse benefício. Claro, exatamente. Não é? É muito fácil ver isso, porque imagina, quando nós chegamos alegres em algum sítio, alegres, felizes, conseguimos contagiar logo o ambiente. Isso. Conseguimos fazer as pessoas sorrirem, conseguimos transformar o ambiente. Se nós chegarmos tristes, cabisbaixas, amarguradas, desanimadas, negativas, vamos influenciar o ambiente. Por mais alegre que possa estar o ambiente onde se encontram essas pessoas, né, nós, com a nossa tristeza, contaminamos. Com o nosso negativismo, vamos acabar por contaminar até aquelas pessoas que estavam alegres antes de nós chegarmos. É verdade. Oh, meu Deus. Em Provérbios 23:7 diz assim: porque como imagina em sua alma, ou seja, em sua mente, com seus pensamentos, assim é. Olha, que tremendo. Não é? Que tremendo. E isso não é anônimo. Não. Isso está na palavra. Mas você viu o está texto anônimo que nós lemos? Exatamente. É exatamente isso. Exatamente. Nós não sabemos quem escreveu o primeiro texto, mas nós sabemos quem escreveu o provérbio, né? Exato. Foi inspirado por Deus. Exatamente. Exatamente, porque assim conforme nós imaginamos, isso é tremendo. Se nós pararmos para pensarmos e analisarmos, é muito forte. Sim, porque em outras palavras, esse versículo aqui, ele fala assim, que nós nos tornamos... aquilo que pensamos. Exatamente, ou obtemos aquilo que pensamos. Exatamente. Então, se eu vou pensar, se eu vou permitir que os pensamentos negativos povoem a minha mente, eu terei uma vida negativa. Sim. Não acontecerá nada de bom na minha vida. Se eu imaginar que eu sou uma coitadinha, que eu sou infeliz, que eu não mereço, eu jamais vou alcançar alguma coisa boa na minha vida. Sim. É isso a mentalidade de deserto que nós vimos. É a mentalidade de deserto, exatamente. Isso se complementa. Isso. Assim conforme a minha alma imagina, assim é. Olha que tremendo. Isso é profundo. Isso é muito profundo. Então, eu vou deixar uma coisa para vocês pensarem. O sucesso ou o fracasso
da sua vida, em cada aspecto dela, começa com pensamento. Exatamente. Pensa nisso. É. O seu sucesso ou o seu fracasso em todas as áreas da sua vida começa com pensamento. Aí nós perguntamos: você tem pensado nos pensamentos que tem alojado na sua mente? Isso. Também falamos nisso, não é? Falamos. Pensa no que estás a pensar. Exatamente. Vê lá, escreve. Isso. Escreve. Vê lá quantos não aparecem nos seus pensamentos. Exatamente, exatamente. E assim, os pensamentos, eles povoam a nossa mente 24 horas por dia. Exato. 24 horas o nosso cérebro tem pensamentos. Sim, sim. Não é? E eles virem, nós não conseguimos impedir. Exatamente. Aquele velho ditado. Isso. Eu não posso impedir que um pássaro sobrevoe a minha cabeça. Exatamente. Mas eu posso impedir que ele faça ninho na minha cabeça. Exatamente. O ninho eu não vou deixar fazer. Deixar. Então, o pensamento decisão. negativo vem, eu não consegui impedir, não. Mas eu vou expulsar ele da minha mente. Exatamente. Eu vou falar exatamente, vou declarar exatamente o contrário daquele pensamento. Isso, exatamente. Não é? É bem isso. Então, nós temos visto então a influência que a nossa mente tem sobre as nossas vidas. Porque o que nós estamos a ver aqui é que nós somos aquilo que pensamos. Isso. Se nós pensarmos um pouquinho, levarmos um pouquinho, nós que somos mulheres, vamos pensar um pouquinho naquelas pessoas que têm distúrbios alimentares, né? Nós vemos pessoas anoréxicas, né? E vemos pessoas obesas. Isso. Até a pessoa chegar ao estado de anorexia, como é que ela se via a ela própria? Quais são os pensamentos que ela tinha dela própria? Ela pensava o quê? Que ela era muito gorda. Sou muito gorda, não posso comer, Exatamente. que eu estou engordando. Exatamente. E cada vez ela estava mais magra. Isso. Mas o que vinha na mente dela era o contrário. Era o contrário. Até chegar ao ponto de muitas sucumbirem, morrerem por conta disso. É verdade. Assim também somos nós. Em tudo, nós somos aquilo que pensamos. Isso. Se nós continuarmos a ter pensamentos negativos, nada de bom vai acontecer na nossa vida. E quando nós estamos aqui a falar de pensamentos negativos e de pensamentos positivos, não é pensar positivo sem estar alinhado à palavra de Deus. Sim, claro, né? claro. Não tem nada a ver com pensar positivo vai dar certo. Não é assim. É alinharmos o nosso pensamento com os pensamentos de Deus. Nós vimos a semana passada aqui que do que é que valeu tanta sabedoria para Salomão? Pois. Não é? Ele foi o homem mais sábio. Né? Era o rei mais sábio. A única coisa que ele pediu a Deus foi sabedoria. E Deus deu. E Deus concedeu-lhe aquela sabedoria. E por falta de ele alinhar a sua sabedoria aos pensamentos de Deus, ele destruiu uma nação inteira. É verdade, não é? É verdade. Então, os pensamentos que nós estamos aqui a falar, de pensar positivo, é pensar segundo a vontade de Deus. Isso. Porque nós temos uma promessa, nós como filhos de Deus, temos uma promessa de vida em abundância. E a nossa vida em abundância, eu costumo dizer, começa aqui na terra. É verdade. Deus não nos fez para vivermos uma vida de miséria aqui na terra. Não é? A palavra de Deus diz que teremos aflições, sim, teremos aflições no mundo. Mas Ele também diz que Ele venceu. Eu sou vencedora. Amém. Eu não vou acordar e vou dizer que eu sou vencedora porque eu ouvi o mundo a dizer que sou vencedora. Não, eu sou vencedora porque a palavra de Deus me garante que eu sou mais que vencedora, porque o meu Cristo venceu por mim. Amém. Então eu quero viver isso. Não é? Se nós não estamos a viver o melhor desta terra, é porque com certeza estamos a dar algumas brechinhas para que o inimigo das nossas almas venha usurpar aquilo que Deus quer que nós tenhamos. O que é que diz Romanos 12:2?
que nós temos que renovar a nossa mente, os nossos pensamentos. Isso. Para experimentar A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós só vamos experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus se nós alinharmos os nossos pensamentos aos Isso. pensamentos dele. Isso É mesmo. nisso que nós estamos a falar. Então, não é pensar positivo, é alinharmos os nossos pensamentos com a vontade de Deus, que o nosso Deus é um Deus positivo, não é um verdade. Deus negativo. Não, é um Deus de vida É e um não Deus de morte. vida e não de morte, né? exatamente. Então, ela coloca aqui, ela faz uma colocação muito interessante, que a nossa mente, ela pode ser um caixote de lixo, Isso. ou ela pode ser uma arca do tesouro. Eu prefiro que seja uma arca de Eu tesouro. também prefiro. Eu também prefiro, porque é aquilo. Quais os tipos de pensamento, quais os pensamentos que você tem permitido, Que se sabe, alojem. se alojem criando fortalezas na sua mente? Exatamente. É. São pensamentos negativos, pensamentos destrutivos, pensamentos que te jogam para baixo, pensamentos que não te edificam. A sua mente é um caixote de lixo. Exatamente. Exatamente. Agora, o poder de escolher, se você quer ter que a sua mente seja um caixote de lixo ou uma arca do tesouro, está nas nossas mãos. Exatamente. Não é? Exatamente. Ninguém vai pensar por nós. Não. Estudando isso, o Senhor me leva para Deuteronômio 30, versículo 19. Olha. E ele fala assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho posto diante de vós, proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Olha como é. Olha o que o Senhor fala, que todos os dias nós vamos ter que tomar decisões. Todos os dias. Que todos os dias, diante de nós, irão ser apresentados vida e morte, bênção e maldição. Pensamentos bons que vão transformar a minha mente numa arca do tesouro, ou pensamentos totalmente contrários ao pensamento de Deus, ao que Ele fala de nós, e transformá-la num caixote de lixo. Exato. A decisão é nossa. A decisão, então, é vital. O que é vital? É o que vai te dar vida. É vital que você entenda isso. Que você pode escolher a sua maneira de pensar. Eu digo que nós somos os nossos próprios neuroplásticos. Neuroplásticos. Por quê? Porque nós é que vamos determinar a estrutura da nossa mente. É verdade. Somos nós. Não vai ser médico, não vai ser psicólogo. Não. Somos nós que vamos determinar. Exatamente. Através dos nossos pensamentos. Então, você pode ter os pensamentos, resumindo tudo isso, que geram força em você, Isso. que te jogam para cima, Exato. que te elevam. Isso. Ou você pode ter pensamentos que te jogam para baixo, Exatamente. que te destroem. Sim. Não é? Sim. Então, nós temos que ter, para que as nossas atitudes sejam atitudes de acordo com os pensamentos de Deus, os pensamentos de Deus têm que estar presentes. A nossa mente tem que estar sendo transformada na arca do tesouro. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então, para eu ter esses pensamentos de Deus, eu preciso me dispor a parar e pensar naquilo que eu estou pensando, a parar e meditar naquilo que a palavra de Deus diz que eu sou, Exatamente. diz que eu tenho Isso. e diz que eu posso. Isso. Então, tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho e tudo o que eu posso está na palavra de Deus. Exatamente. Porque muitas vezes nós estamos caminhando com o Senhor, e eu deixo muito claro aqui que nós não falamos de religião. Não. Porque se tem pessoas contra a religião, somos nós. Nós não queremos religião, o que nós queremos é a verdade. Exatamente. E nós cremos que a verdade é a palavra de Deus. Amém. E está à nossa disposição. Exato. Então, muitas vezes eu posso estar caminhando, você pode estar caminhando com o Senhor,
e você não está vivendo a vida abundante que Ele diz que Ele deu para nós. Exatamente. Sabe, Ele fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Será que o erro está nele? Não. Com certeza não. E nós estamos aqui a falar, se a Bispa puder abrir aí, porque eu não transcrevi o versículo. Sim. Em Efésios 3,16, né? Mudar o pensamento é uma decisão espiritual. Sim. Não é nada que nós estamos aqui a... Não é algo que nós estamos a inventar. Efésios 3, do versículo 16 ao versículo 20. Sim, vamos ler a palavra de Deus. Bispo, leio. Efésios 3, versículo 16, diz assim: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém. Olha que tremendo que é isso. É espiritual. Totalmente. Então, mudar o pensamento, é decisão espiritual. É espiritual. Porque nós só iremos experimentar as coisas boas quando realmente mudarmos o nosso pensar. E ajustarmos o nosso pensamento ao pensamento de Cristo. Isso mesmo. É levar cativa a nossa mente, a mente de Cristo. É verdade. Então, na medida que você aprender a pensar como Deus pensa, vai permitir, isso vem o alinhamento que é espiritual, vai permitir que Deus seja seu parceiro em todas as áreas da sua vida. E que a vida, porque você vai estar entendendo o entendimento espiritual daquilo que Deus tem para você. Isso. Não é? Exatamente. Então a palavra de Deus diz assim, que se eu quiser, olha a decisão. Isso. Se eu quiser, eu vou experimentar o melhor desta terra. Exatamente. Quer dizer, se eu quiser e obedecer. Obedecer o quê? A palavra. A palavra de Deus. Eu digo, né? Nós, quando digo nós que já estamos em Cristo, né? Nós vivemos segundo as regras do nosso Deus. É verdade. Não é? É verdade. Nós sabemos que os pilotos, eles, para manterem os aviões no ar e voarem até certas altitudes, eles dependem de quê? Eles dependem de uma torre de controle e dependem das regras que quem estiver na torre de controle enviar para eles. Exatamente. Assim somos nós. Nós vivemos segundo as regras do nosso Deus. Sim. Se nós realmente queremos experimentar o melhor desta terra, que é decisão nossa, isso. Né? Eu tenho que viver segundo não as minhas regras. Exato. Não as regras que o mundo oferece. Mesmo porque eu vejo o aqui e agora. Sim. Ele vê o todo. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, eu posso muitas vezes estar tomando decisões por aquilo que eu estou vendo à minha volta. Sim. E às vezes o que nós estamos a ver no agora não é a realidade. Não é a realidade. E às vezes é algo passageiro, que não vai demorar muito, passa rápido. As aflições, né? Porque nós sabemos que as aflições virão. Sim. Porque nós vemos que há muita gente que diz que quando se vai a Cristo, que quando se recebe Jesus como Senhor e Salvador, todos os problemas se acabam, fica tudo bem, a gente vira milionário, e vira mesmo milionário, mas não é nesse sentido. Exato. Tá? Vamos passar sim por essas aflições, mas nós sabemos quem nós somos, quem está do nosso lado, e eu vou decidir que quem está do meu lado é muito mais poderoso do que
a situação que eu estou a passar. Exato. E que é mesmo passageira. Por isso vai passar. Vai passar. Não é? Em vez de nós estarmos a ver apenas o deserto, vamos pôr os nossos olhos na terra prometida, né? Naquilo que Deus tem para nós. Vamos olhar além das circunstâncias. Você sabe que eu aprendi nesse livro, eu nunca tinha ouvido falar. Você falou de piloto, de altitude, como que ele mantém aquele avião lá. Ele tem que estar direto lá, conectado e receber e obedecer. Isso, não é? Exatamente. Então, por quê? Porque lá em cima não é como aqui que está cheio de plaquinha, né? Ele não vê, vira à direita, vira à esquerda. Agora tem semáforo para parar. Isso, mas nós sabemos que lá existem rotas. E que se ele não vai na ordem que o controlador, que está vendo o todo, passa para ele, ele pode ser a causa de muitas mortes, de um acidente gravíssimo. Exatamente. Assim somos nós. Exatamente. Não é? Assim somos nós. Nós temos um Deus que tem a visão do todo. Ele fala que nós temos a mente de Cristo. Exato. Que nós temos que pensar da maneira como ele pensa, do jeito dele, os pensamentos dele. Deixou-nos escritos na Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, todos esses pensamentos. E quando eu não obedeço, é aquilo que nós lemos. Olha, é vida e morte, bênção e maldição. Escolhe. Não é? Exato. Escolhe. Então eu tenho que me dispor, pelo menos, a buscar na palavra de Deus quais são os pensamentos dele a meu respeito. O que ele quer, né, fazer através de mim e por mim. Né? Lembra, eu tenho que alinhar o meu pensamento com o dele para que ele seja meu parceiro. Exatamente. Né? Porque eu alinhando o meu pensamento com o dele, eu vou estar falando a mesma coisa que ele. E quando eu estiver falando a mesma coisa que ele, as coisas acontecerão. Exatamente. Não é isso? É isso mesmo. E aí, eu vi uma frase no livro que fala assim, um ditado. A sua atitude determina a sua altitude. Quão alto você quer voar? A palavra de Deus em vários versículos ela fala para mim que ele renova minhas forças como a da águia. Isso. Ele fala, sabe, que eu vou voar como águia. Isso. E para eu entender isso, eu tenho que ir lá e buscar que a águia é a ave que voa mais alto no céu. Ela voa mais alto, é a que alça maiores alturas. E ele fala que eu vou renovar as forças como ela, que eu vou voar como águia. E ele fala isso e ele confirma para mim em Isaías 55, 8, 9, porque ele fala assim, olha o que ele fala. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então eu tenho que buscar esses pensamentos de Deus. Porque Ele tem planos para a minha vida. Sim. Ele tem planos para a sua vida. Exatamente. Ele tem plano para a vida de cada uma de vocês. Exatamente. E os planos dele são muito altos. Os pensamentos dele são muito altos. Isso é que ele fala, é engraçado. Ele fala pensamentos e caminhos, não é? Sim. Os meus pensamentos são mais altos, os meus caminhos não são os vossos. Exato. Por quê? Porque conforme eu pensar, eu vou caminhar. Isso. Não é? Então Deus já está nos a dizer, olha, os meus pensamentos não são iguais aos vossos. Tá? Então, se vocês pensarem da maneira como eu penso, vocês vão caminhar onde eu quero que vocês caminhem, né? E vocês vão chegar aonde eu quero que vocês cheguem. Ele quer que a gente alce voos altíssimos. Ele não quer nos ver para baixo. Não quer. Não é o desejo do nosso Deus. Pensamentos elevados, atitudes positivas. Voaremos alto. Pensamentos negativos vão me deixar no chão. Vão me deixar no chão. Nós nunca vamos atingir os planos de Deus para nós se nós rastejarmos. Veja, ele nos compara como águia e não como galinha. Exatamente. A galinha não voa. A galinha vive no chão.
não é? E nem enxerga direito, coitadinha. Não, coitada. Né? Um olho olha de um lado, Do outro. outro do outro. Mas a águia não. A águia tem visão frontal. Isso. É a única ave que tem visão frontal. Isso. Né? E é a que voa mais alto. Porque os planos que Deus tem para nós é confirmado também em Jeremias 29:11. Olha, Porque sou eu, diz o Senhor, que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, olha, voar alto, Olha. voar alto, e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Ó, eu troco. eu também. Eu troco. Na hora. Eu troco meus pensamentos, Exatamente. eu troco as vergonhas, Os eu meus troco tudo, os meus achismos, os meus planos. Os meus planos. Aí você pode perguntar, mas é proibido ter planos? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Não. Nós temos planos, projetos. Exatamente. Ah, Sim. mas quando eu tenho um plano, eu sempre coloco diante de Deus. Eu também. Primeiro vou lá buscar, Pai, é da tua vontade. Pai, ajuda-me. Ajuda-me a decidir aquilo que é melhor, tanto para mim quanto para os meus filhos. Sim. Não é? Primeiro a gente apresenta. Eu apresento e falo para ele. Mas se o meu for menor, que tá bem abaixo, eu troco Afasta. tranquilamente. Eu quero o seu. Exatamente. Eu quero a melhor parte. E se não for de acordo com a tua vontade, Tira. tira, Senhor. Tira. Tira. Exatamente, né? Então, você sabe que eu fui para um versículo também sobre esse voar mais alto. Porque para voar mais alto, você tem que estar ligados. Como um piloto fica ligado na torre, no controlador de voo, Isso. eu tenho que estar ligado no autor e consumador da minha nossa fé, fé. que é Jesus Cristo. Exatamente. Eu tenho que estar com os meus olhos fixos nele. Isso. Eu não posso permitir que as circunstâncias que todos nós passamos, de vez em quando vem umas tempestades nas Vem. nossas vidas, Vem, sim. que a primeira coisa que vem, olha o pensamento que vem. O que foi que eu fiz de errado? Aonde eu estou errando? Show pensamento. Exatamente. Não, a palavra de Deus diz, em tudo dai graças, graças. porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Exatamente. Eu não sei por que está acontecendo, mas um propósito muito grande o Senhor tem na minha vida. Exatamente. Se o Senhor permitiu, é porque o Senhor quer trabalhar comigo. Exatamente. Olha o pensamento de Deus vindo para nós, Exatamente. né? É ajustar É ajustar. o nosso pensamento aos Isso. pensamentos de Deus. Nós estamos ajustando. Por quê? Porque eu não vivo por aquilo que eu vejo. Pois não. Porque como a Léo falou, todas essas circunstâncias, por piores que sejam, elas são passageiras. São passageiras. E alguma lição boa Nós temos que tirar. temos que tirar. Porque mesmo daquilo que parece menos bom, para Isso. Deus não há perda. Não há. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas. Todas são todas. Sejam Isso. elas boas, sejam elas menos boas. Tudo vai cooperar para Tudo o vai nosso bem cooperar porque para nós nosso o bem, amamos. porque nós o amamos Isso. e Ele nos ama ainda mais. Não, o nosso amor não chega. Não dá para comparar. Não tem como. É incomparável. É incomparável. Né? Provérbios 23:5 diz assim: olha que tremendo isso. Porventura ficarás os teus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente criará asas e voará ao céu como águia. Olha que lindo. O que ele está falando para nós? Deixa de olhar para o problema, que ele não é gigante nenhum. Gigante, enorme, tremendo, poderoso, é o nosso Deus. Amém. Ele é o poderoso. Ele é o todo-poderoso. Exatamente. Escuta, você vai ficar com os olhos no que está acontecendo? Olha aqui. É tremendo. Eu quero que você voe alto. Isso, e ver lá de cima. Isso. É ver lá de cima. Na ótica de Deus. Na ótica de Deus. E Não aquilo que parecia enorme vai se tornar insignificante, pequenininho. Exatamente. Pequenininho. Sabe, eu gosto de dar um exemplo. Você imagina você
no chão, em pé, e uma pessoa sobe no segundo andar de um prédio, pega um paralelepípedo, uma pedra desse tamanho assim, e faz assim para você. Psiu, olha para cima. Aí você olha para cima, aquela pedra desse tamanho vai se tornar desse. Isso. Porque você está olhando De baixo para cima. Isso. Aí nós trocamos de lugar. Aquela pessoa com a pedra desce lá para baixo. E você sobe. Aquela pessoa vai falar assim para você: psiu, olha para baixo. Você vai ter medo? Não. Aquela pedra se transformou num pedregulho. Uma pedrinha. Numa pedrinha. Uma pedrinha, Não uma é? britazinha, uma bola de gude. Uma bola de gude. Pronto. Berlim. Aqui é Você Berlim. entendeu? Exatamente. Por quê? É perspectiva. Isso, nós mudamos a nossa ótica, a nossa Exatamente. forma de ver. Nossa forma de ver. Quando nós alinhamos, ajustamos a nossa mente com os pensamentos de Deus, a nossa ótica passa a ser diferente. Exatamente. Porque nós passamos a ver na ótica dele, que é de Isso. cima para baixo. Exatamente. Porque não é lá que a palavra de Deus nos garante que nós estamos assentados? Isso. Já estamos. Já estamos Já assentados. estamos assentados. A palavra de Deus diz que Jesus está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Deus está no mais alto e sublime trono. Jesus está à sua direita, no mais alto e sublime trono. E ela me garante que em Cristo nós já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Então eu estou assentada no mais alto e sublime trono. Então como que eu tenho que olhar as circunstâncias? Como que a minha mente tem que trabalhar? Na ótica de Deus, de cima para baixo. Exatamente. Isso é ajustar. Exatamente. E só depende de mim. A escolha, a decisão é Só. nossa. Eu não dependo de você. Não. Eu não dependo do meu marido. Não. Eu não dependo do meu pastor. Eu não dependo das circunstâncias, muito menos. Não. Mas eu dependo da minha decisão. É. Eu decido. Eu escolho. Eu escolho. Isso. Senhor, o Senhor falou que coloca todos os dias diante de mim a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que tudo vá bem para você e para a sua descendência. Para a tua semente, exatamente. Não é isso? É isso mesmo. Então eu escolho isso, eu escolho ter esses pensamentos. Eu escolho ter a vida de Deus Exato. latente em mim. Isso. Eu escolho ter a minha mente transformada, porque eu quero Exato. experimentar Exato. a boa, Agradável agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. E esse livro vai usar logo de começo 5 regras, para que nós possamos seguir essas regras, ok? E a primeira regra nós vamos ver no nosso próximo encontro, ok? A primeira regra, né? Então fique ligadinha, porque esse livro vai nos ajudar a pôr em prática, vai nos ensinar Isso. a colocar em prática. Não basta eu conhecer. Não. Eu tenho que ter a sabedoria para pôr em Para prática. pôr em prática, senão não vai Não vale a surtir pena. efeito. Não vale vai a pena, surtir efeito. né? E então a primeira regra, nós vamos aqui caminhar juntas no nosso encontro semanal de Amém. quarta-feira às 15h30, Às 15h30. né? Às quartas-feiras às 15h30, nós vamos começar a caminhar nisso, porque isso foi só a introdução, Isso, hein? foi só a introdução. Foi só a introdução. Eu fui tremendamente abençoada. Eu também. E eu tenho certeza que se você está ligadinha aí e tem seguido, você também está sendo tremendamente abençoada. Lembre-se, é uma decisão sua. É você que decide estar sendo abençoado ou não. Até isso somos nós que decidimos. Somos nós. Eu decido ser abençoada. Exatamente. Amém? Amém. E como a escritora diz uma frase que ela usa muito, para onde a mente vai, o homem segue. É isso mesmo. Pensa nisso. Para onde a sua mente vai, os pensamentos que você permite que se alojem ali,
É aquilo que você vai seguir, é assim que você vai agir, é isso que você vai obter. Amém. Amém? Olha, e em Filipenses 4:8 até nos diz como é que nós devemos, quais são os pensamentos que devem povoar, né? A nossa mente, porque ele diz assim: tudo que é amável, Pois. tudo que é justo, se alguma virtude há nisso, pensai. Falar e pensar as coisas de Deus. Quem tem a mente de Cristo domina as suas decisões. Amém. Olha Isso. como é tremendo, É tremendo. não é? Então vamos pensar naquilo que é bom, naquilo que é agradável. Vamos construir uma mente alegre, uma mente alinhada à vontade de Deus. O melhor desta terra, o Senhor não disse que vamos, que é lá. Não, é aqui onde nós vivemos. E muitas enfermidades que o homem, que as pessoas adquirem, muitas delas, bispa, começa no Exatamente. pensar. Sim. Às vezes ainda nem o resultado do exame É. já recebeste, a pessoa já está a pensar no que tem. Exato. Já Exato. está a pensar que vai dar positivo. Não é? É aquela frase que eu gosto muito de usar, né? Todo pensamento vai gerar um sentimento, todo sentimento vai gerar uma ação. Uma ação. Não é? É, exatamente. Então são coisas para pensarmos. Exatamente. Onde a minha mente for, Eu vou atrás. eu vou atrás. Isso. O que ela pensar é o que eu Assim vou é. obter, né? Porque assim é. Assim é. Então, todo pensamento gera um sentimento, então que sejam os pensamentos de Deus, a gerar os sentimentos de Deus, sentimentos Isso, de saber, paz. de paz, de alegria, de unidade, de Isso, prosperidade, de amor. de felicidade, de amor, de alegria. Exatamente. Porque aí eu vou viver dessa maneira e vou colher os frutos desse pensar. Exatamente. Né? É E isso são os mesmo. planos de Deus que são muito mais altos do que os os nossos, não é? Exatamente. Pensamentos de bem e não pensamentos de mal, para nos dar aquele fim que nós esperamos. Exato. E o fim que nós esperamos aqui nesta terra é experimentar a cada dia o melhor de Deus. Amém, minhas queridas? Então, nós contamos com vocês. Amém. Na próxima semana, às 15h30, nós vamos começar a primeira regra desses pensamentos poderosos. Nós vamos ter uma série de 5 regras e depois 12 estratégias para vencer e para nós alçarmos os voos mais altos que o Senhor tem programado para nós. Lembre-se, o Senhor é o controlador deste nosso voo. Amém. Ele é que sabe aonde nós vamos chegar. Amém. Então vamos obedecê-lo. Vamos permitir que os pensamentos de Deus povoem os nossos pensamentos, que eles tome conta da nossa mente. Amém. Para que a gente possa vir colher esses frutos. Amém. Não é mesmo? É isso. Então, muito obrigada, Léo, por estar aqui bispa. comigo mais uma vez, Amém. né, conosco, e somos tremendamente abençoadas, É né? verdade. Esperamos que vocês também tenham sido abençoadas, e eu tenho certeza disso, porque a palavra de Deus, lembre, depende de você decidir se está sendo abençoado ou não. Até você isso. vai pôr em prática o que ouviu aqui hoje ou não. Depende de você. E nós estaremos aqui então novamente quarta-feira, às 15h30. E você que mora aqui perto, gostaríamos muito de conhecê-la pessoalmente. Venha ter conosco todas as quintas-feiras, às 15h30, onde nós temos uma reunião, não é culto, é uma reunião de mulheres que têm buscado ter a sua mente renovada, para que a mente de Cristo esteja ativa dia a dia nas nossas vidas. Amém, Léo? Amém, amém. Despede das nossas queridas. Pronto, minhas queridas, olha, Deus abençoe grandemente e vamos pôr em prática tudo aquilo que nós temos falado aqui. Não sejamos meramente ouvintes. Nós não estamos aqui para passar tempo, não estamos aqui porque não temos nada a fazer. Nós estamos aqui porque acreditamos nos planos de Deus. E se nós pormos em prática, com certeza, nós vamos ver o fruto. Com certeza, tu vais ver o fruto. E quando começares a ver esse fruto, escreve para nós. Manda uma mensagem de como tem sido abençoada
com as lições que nós temos estudado, as lições que nós temos transmitido para vocês também. Amém? Deus abençoe grandemente e até a próxima. Tchau, tchau. Bom final de semana, bom restante de semana. E até a próxima no nosso encontro semanal. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.